E agora? Como é que a gente vive nas rachaduras do sistema que vai surgir depois dessa grande mutação que a gente está vivendo no planeta? Sobre isso que a gente vai falar hoje, olhando principalmente os aspectos da microestrutura, dos micromovimentos, do espaço pequeno. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as macroestruturas. Antes de começar, no entanto, eu queria agradecer a todos que têm se inscrito e pedir de novo, né, que a gente, para aumentar nosso grupo, nossa família, nossa capacidade de discussão, a gente possa contar com o seu ok, o seu gostei, desculpa, o seu gostei, o compartilhar, né, você fazer comentários. E hoje, em particular, eu queria que você tivesse na mente que tudo que a gente vai conversar aqui vai estar cheio, repleto de generalidades, de coisas que não dá para aprofundar por causa do tempo. O tempo é muito curto. Então, eu queria que você colocasse nos seus comentários aí, Cláudio, explica isso, olha, não ficou claro aquilo, esclarece isso, aprofunda aquilo outro, porque a gente pode, com isso, evoluir um pouco mais a nossa discussão. Para começar, eu queria dizer que a vida é cheia de contingências. Se você tinha dúvidas sobre isso, eu acho que agora nós temos uma grande contingência planetária que nos faz, de repente, ter que parar 4 bilhões de pessoas dentro de casa. E não adiantou nenhum planejamento, nenhum orçamento feito, nenhum tipo de prospecção que se tinha feito para esse ano englobava 4 bilhões de pessoas paradas. Só estão se movimentando as pessoas essencialmente importantes ou aqueles que negam que está acontecendo alguma coisa. Bom, com as contingências na vida, na sua vida pessoal, na vida coletiva, na vida do planeta, a gente tem duas escolhas. Controlá-las por meio de projetos, por meio de planejamento estratégico, e com isso exercer sobre elas o domínio como se a gente fosse pequenos deuses dominadores, ou abraçá-las. Abraçar as contingências e responder a elas. E é interessante que essa capacidade de abraçar a contingência, a gente depende da primeira característica para trabalhar nas microestruturas, responsabilidade. Responsabilidade não é chegar no horário, não é cumprir tarefa, não é isso que é responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. É isso que é uma responsabilidade. E por isso, eu queria dedicar o episódio de hoje desse nosso canal ao meu queridíssimo amigo Hugo Teófilo. Ele talvez seja a pessoa mais responsável que eu conheço. Um camarada com a maior capacidade de dar resposta que eu já vi na minha vida. Ele que um dia estava sendo estrangulado por um emprego que o adoecia, por uma religião que o deixava mal, por um mercado que o oprimia, ele decidiu encarar essa situação e aquela angústia que era a contingência da sua vida, aquele adoecimento, aquela tristeza, e responder com aquilo que ele tinha na mão. E é muito baseado no Hugo, e toda a nossa conversa aqui hoje, na verdade, é muito oriunda de conversas com ele ao longo da última década, mais um pouco de uma década, que a gente se acompanha de histórias que são pequenas e que eu pretendo mostrar para você que funcionam. Esse episódio dedicado a ele, então, vai começar falando de mim, né? Porque para poder ter também responsabilidade, eu tive que aprender algumas coisas que não eram muito fáceis. Para dar uma resposta, eu tive que aprender alguns pré-requisitos. E para você poder responder na microestrutura, você precisa, talvez, aprender os seus. Eu vou dizer quais são os meus. Primeiro, eu tive que aprender a me posicionar de maneira diferente na escala de autoimagem. Todo mundo me dizia, você é inteligente, as pessoas são inteligentes, e o ser humano é inteligente, o ser humano é a coisa mais inteligente. E essa coisa vai deixando a gente convencido de que a gente é inteligente, que a gente sabe. Quando, na verdade, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você descobre que você não sabe é nada. E o que você conhece é infinitamente maior do que aquilo que você não conhece. Mas eu tive que aprender que eu era parte de um grande organismo inteligente. Com uma inteligência que não fala como eu, que não pensa como eu, mas uma inteligência animada, e tudo tem animação, e não era tudo inanimado como eu pensava, ou sem sentimento, ou sem percepção, que uma pedra, que um rio, que a árvore, que as plantas, os animais,
tudo tem uma inteligência fantástica, que 1 centímetro de solo amazônico tem mais complexidade e mais serviços complexos sendo feitos do que do nosso cérebro tem capacidade de processar em termos de número de informações. Essa inteligência do planeta, eu faço parte dela. Foi a primeira coisa que eu tive que aprender. Outra é que eu tive que aprender que eu não era Deus, que eu não tinha controle de tudo, que apesar de eu ter sido ensinado que eu deveria, o mundo não precisa de heróis, nem de dominadores, nem de salvadores. Que na verdade eu tive que me recolocar nessa escala de autoimagem, naquilo que eu coloco como categoria de Zé Cocô. Eu me dei conta que eu não passava de um Zé Cocô. E por que essa palavra que a gente usa tanto aqui na Casa da Videira, chamam muitas pessoas, ô Zé Cocô? Porque o Zé Cocô é compostável, o Zé Cocô pode se tornar parte da vida, ele pode se integrar no sistema. Eu tive que aprender a compostar a minha própria existência. E me colocar ali e me esvaziar para poder aprender a responder, ouvir, perceber, intuir. Para entender essa coisa da responsabilidade, quando a gente baixa a bola, é muito interessante que a gente perceba, por exemplo, no meio dessa contingência que a gente está vivendo, os principais países com responsabilidade têm sido aqueles dirigidos por mulheres e mulheres muito suaves, mulheres muito tranquilas, como Nova Zelândia, Alemanha e outros países. E os países com menos capacidade de responder, né, principalmente 4 países em especial, são dirigidos por autoritários, ditatoriais, com pendores necrófilos, misóginos e absolutamente ignorantes de quase tudo, como um país que a gente conhece e que infelizmente vive nele. Bom, a segunda coisa que eu tive que aprender foi aprender a soletrar a palavra fé. Para muita gente eu pergunto, como é que soletra fé? E o pessoal, F-E. Não, R-I-S-C-O, risco. Fé é o risco que você está disposto a correr. E todo mundo tem fé. Tem fé no mercado, tem fé no Estado, tem fé na carreira, tem fé na segurança, tem fé no emprego público, tem fé no planejamento. Corre riscos, muitas vezes inconscientes, de que aquilo é fé. E confunde fé com crença, com vontade, com desejo. Não, você tem que ter fé, não. Você está falando o quê? Que eu tenho que torcer, que eu tenho que desejar, que eu tenho que ter vontade? Vontade é vontade, desejo é desejo, torcida é torcida, crença, cada um tem a sua. Mas nada disso é fé. Fé é a tua capacidade de correr risco. Outra coisa que eu tive foi que abandonar 3 coisas muito caras para a nossa cultura. Você está falando com um cara que é um camarada que eu costumo dizer, eu sou um cara sem ideais, eu sou um cara sem sonhos e eu sou um cara pessimista, completamente pessimista. Eu não tenho nenhum otimismo. Aí você fala, como assim? Eu falo, é assim, assim. Porque os ideais, né, que são tão próprios desse mundo platônico, né, eles dependem basicamente de condições financeiras ou de riqueza muito particulares, de condições de poder muito particular e de condições especiais que favorecem que o seu ideal se concretize. Esse negócio de basta você ter um ideal, vai falar isso na favela. Vai falar isso para quem não tem o que comer hoje. No lugar do ideal, eu tive que aprender a colocar outra coisa. Eu tive que aprender a fazer a opção preferencial pelo possível. Daí começou a desencadear que eu podia fazer coisas. Eu, ao invés de querer o ideal, eu passei, o que é possível fazer? No lugar dos sonhos, eu não estou me referindo aos sonhos oníricos, esses que eu tenho muito, que eu uso na minha mente, que eu gosto de trabalhar com eles. Eu estou falando dessa coisa sonhada. Eu sonho ter uma casa, eu sonho que um dia, eu sonho aquilo outro. Isso não vai te ajudar em nada, em nada. No lugar do sonho, a gente precisa de imaginação. Uma ação na sua formação de imagens que são colocadas diante de você a partir de desafios. E aí eu imagino uma solução, uma resposta, uma escolha. E no lugar do otimismo, não, vai dar certo, pensamento positivo, não acredito em nada disso, eu coloquei a esperança. Esperança é esperar em alguém. Quando eu falo, eu vou estar aqui na quinta-feira e vou publicar um vídeo, você pode esperar porque eu vou fazer. Porque se eu falei, você pode esperar. Espera-se sempre por alguém, espera-se sempre por alguém que disse que tem algo e que tem palavra acima de tudo. E eu tive que aprender isso. Outra coisa que eu tive que aprender para dar resposta foi um método que eu falo muito aqui com o pessoal. É o TORDA.
Torda, nunca ouviu falar? Torda. Tira o rabo do assento. Quando você começa a tirar o rabo do assento, porque eu não vivo aqui não, cara, eu não vivo aqui sentado com uma cadeirinha cheia de livro atrás de mim, dando ideia na cabeça dos outros, não. Eu sou uma pessoa que trabalho desde manhã até de noite e sempre fui muito ativo. Agora que estou mais velho, um pouco menos ativo porque o joelho não deixa, porque as costas doem, mas parado, jamais. Sem tempo, a maior parte dele. Mas tira o rabo do assento é outra coisa que te permite a capacidade de dar respostas. E trocar, eu tive que aprender isso, trocar o vocês. Vocês precisam, a gente deve, o nós, vamos lá pessoal, ou nós temos, ou o mundo. Eu tive que trocar por uma outra pessoa, eu. E não o eu individualista, mas o eu que diz, eu tenho que fazer alguma coisa. É aquilo que está, como diz meu amigo Hugo, um palmo na frente do seu nariz. É o eu, é o que eu posso fazer aqui agora. Esse episódio, nesse sentido, não é o eu individualista, não sou eu que estou falando para você. Isso aqui é um bando de gente. Eu sou só o porta-voz. É um bando de gente que tem se dedicado a dialogar, a conversar. Isso aqui é construção coletiva. Isso aqui é mediado, muitas vezes, pelo punhado de terra, de onde a gente tira a vida, né, e pelas percepções complementares que um tem do outro, que uma coisa que um fala, o outro ouve, o outro escuta. Isso aqui tem muito a ver, por exemplo, da minha conversa com o Hugo, né? Muita conversa com ele. Tudo isso aqui vai ser desdobrado em outros vídeos, se você quiser. Bom, vamos lá. As pessoas subestimam muito o possível, aquilo que é possível ser feito. E quando a gente para de subestimar o possível e começa a insistir com ele, o Hugo costuma dizer, eu concordo, que é uma espécie de exorcismo que acontece dentro da gente. É como se saísse um troço da gente. Porque a gente para de dizer para a gente não é possível e a gente opta pelo aquilo que está ali na frente do nariz que a gente consegue fazer. As estruturas macro, elas são especializadas em dizer para você não dá certo, não pode, não é assim que funciona. Elas são construções artificiais da realidade. São fronteiras, são países, são estados, são governos, constituições, leis, criadas por alguém, são que não existem. Elas só existem porque eu digo que existe uma fronteira que corta aqui, separa a minha cidade de outra cidade, que separa um estado de outro estado, que separa um país de outro país. Isso é uma construção artificial da realidade. Essas são as macroestruturas. As estruturas micro, ao contrário, elas cuidam do palmo à frente do seu nariz. E é isso que é a dica para você aprender a ter responsabilidade. Cuide do palmo que está à frente do seu nariz. Porque esse cuidado não começa porque você acha, eu tenho que fazer isso aqui, é meu. Não, é porque você sente compaixão desse palmo à frente do seu nariz. Eu me lembro quando eu comprei uma casa e tinha um terreno. E eu queria fazer uma horta. E aí eu descubro, como todos os terrenos na cidade, que eu tinha, na verdade, era um bando de entulho embaixo de grama. E aí eu comecei a falar, como é que eu faço, como é que eu faço? E eu descobri um monte de terra boa embaixo da casa, e eu comecei a devolver aquele pedaço de terra de 50 em 50 centímetros, eu cavava um buraco até chegar no subsolo, tirava todo aquele entulho, colocava em caçamba, jogava fora, e comecei a colocar terra no lugar e composto no lugar, e fui cuidando um pedacinho de cada vez. Quando vi, o composto tinha acabado, a gente tinha jardim. Eu posso mostrar fotos um dia para você, quem sabe vou mostrar um vídeo aqui sobre isso. Eu comecei a fazer esse tipo de coisa porque eu tive compaixão daquele solo. Era o solo que estava debaixo do meu nariz. Era o balcão que eu tinha, muito antes disso, num apartamento, antes de morar nessa casa, onde eu tinha 60 centímetros quadrados de solo. Eu que sonhava tanto em ter uma chácara, ter um terreno, fazer e acontecer, me dei conta que eu não dava conta daqueles 2 metros por 30 centímetros que me permitiam ali fazer alguma coisa. E ali eu comecei a ser responsável, a dar uma resposta, a colocar meu lixo ali, aprender a fazer compostagem. Dali nasceram as composteiras domésticas que todo mundo conhece, que todo mundo faz, né? A lixeira viva, que ficou famosa, o movimento do meu lixo cuido eu, tudo daquele balcãozinho. E ali saiu cenoura, tomate, morango, rúcula, alface. E ali saiu a primeira reportagem. Ué, mas não funciona? O que você vai mudar o mundo? O que você vai fazer uma diferença se você tem 60 centímetros quadrados de terra?
Foi a primeira vez que saiu uma reportagem. Minha filha era pequenininha e aparece numa reportagem assim, segurando um pé de alface desse tamanho, que foi cultivado no quinto andar, num lugar onde não pegava muito sol, tinha alguma claridade, e saía cenoura de garrafa PET, tinha criação de minhoca, e naqueles 60 centímetros quadrados eu comecei a responder com aquilo que estava na frente, no palmo, à frente do meu nariz, acreditando que aquilo ali fazia uma diferença tremenda. A mente colonizada pelo sistema, ela ri do que é pequeno. Ela não só ri, acha engraçado, acha bonitinho, mas ela debocha. Ela diz para você, isso é barato no mercado, por que você fica aí tendo esse trabalho para cultivar um pé de alface? Vai ali, R$ 2 você compra um pé de alface. Para que você vai ali e vai ficar esse tempo todo cultivando 2, 3 meses uma cenoura numa garrafa PET? Vai ali e compra 1 quilo, é melhor você, o tempo que você gasta aí, você vai, trabalha, ganha dinheiro. Sabe por quê? Porque você confunde valor com preço. A vida que a gente assume no micro é uma que está trabalhando com o valor das coisas e não com o preço das coisas. E o valor, ele é complexo, ele é intenso. Eu tive que aprender também a trocar preço por valor. Simplicidade é uma coisa que não se compreende. Não tem como eu explicar aqui para você o que é viver de maneira simples, porque não pode ser compreendido. Ela não é possível de ser ensinada. Eu não posso ensinar simplicidade. Simplicidade só pode ser desejada, só pode ser buscada, só pode ser cultivada, só pode ser tentada. Ela não pode ser conscientizada, ela não pode ser ensinada, ela não pode ser compreendida. Você tem que viver a simplicidade. O idealista, esse que está aí em volta, é aquele que possui uma noção que deve salvar o planeta, na boa intenção, e que vira um missionário de slogans vazios. Haja local, pense global. Eu mesmo já falei isso aí no passado. Não. O idealista, ele tem esse troço complexo, porque é comum, né? Os idealistas virem aqui em oficinas, falar com a gente, falar assim, eu vim aqui aprender, o Hugo estava falando isso ontem. Muita gente fala, eu vim aqui aprender porque eu gostaria de passar isso adiante, para mudar as pessoas, para ajudar. Cara, o cara vira um missionário chato. Ele não fala assim, eu vim aqui porque eu sou um inútil de um Zé Cocô que não sei fazer nada e gostaria de mudar alguma coisa na minha casa. Eu quero mudar a minha vida. Não, como é que a gente pode conscientizar as pessoas? Como a gente pode escalar isso? Como pode transformar numa política pública? Na boa, não pode. Não dá. O idealista é aquele cara que normalmente está doido para fazer para os outros, está doido para fazer no mundo, mas não tem coragem de criar uma minhoca. Não consegue fazer para si mesmo. Ele defende a agricultura familiar e não consegue plantar um pé de alface, um pé de cebolinha numa lata na beira do quintal, porque ele acha que isso não é importante. E se você acha que como o Hugo chama de pé de parede, né? Eu chamo sempre de latinha na janela, se você acha que isso não é importante, olha a vida que a gente tem levado aqui há mais de 15 anos. Os macrosistemas, eu não estou negando a sua existência, eles existem. Eles existem, eles se impõem sobre a realidade. Né? O macrosistema, que é uma construção artificial da realidade, se impõe sobre a realidade, força a realidade e criam novas realidades. E eles nos dizem frequentemente, sempre foi assim, sempre será e é impossível não ser. O macrosistema promove políticas públicas, nem sempre ruins, algumas políticas públicas são boas, são legais, são interessantes, mas elas sempre vão carecer de muito poder. Mas não cuida, normalmente, do palmo na frente do nariz, não mete a mão ali para fazer alguma coisa. Quem considera o pequeno plantio feito numa casa inútil, morre de medo de não ter supermercado, morre de medo de não ter sistema de logística. Como que eu respondo ao supermercado? A gente criou um conceito aqui que a gente chama de submercado, que eu queria dar outra dica para você fazer hoje. O submercado é essa capacidade que você tem de sair do supermercado e encontrar o seu vizinho que faz pão, comprar com o pequeno agricultor, fazer as coisas em casa e dar em troca de outras coisas, utilizar outros mediadores, por vezes serviços, por vezes coisas antigas, coisas que você troca, de privilegiar o pequeno
que cozinha em casa, que faz as coisas com a mão, e sair dessa estrutura que o mercado te oferece, onde ele te diz: eu te dou todo o conforto, toda a paz, todo o luxo, toda a imagem, tudo isso, tudo aquilo, e falar: eu vou para o submercado. Então, minha dica para você: abandone o supermercado e vai para o submercado. Vai procurar o plantador da periferia, da agricultura urbana, da horta coletiva, o cara que tem acesso. Todo mundo que planta em casa pode ficar tranquilo, ele tem acesso. E você talvez tenha alguma coisa para trocar. E eu lamento muito pelas pessoas que só têm dinheiro para trocar. Ela não tem nada mais, ela não sabe fazer mais nada. E talvez você esteja na angústia que eu tive um dia quando eu percebi que eu não sabia fazer nada. Então eu tinha que fazer alguma coisa, porque não era legal eu ficar dependendo de dinheiro. E eu fui um cara que lutei muito para me adaptar no macrosistema. Nossa, tentei tantos e tantas décadas da minha vida tentar ser um bom profissional, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Não! Para quê? Para eu poder ter dinheiro para poder pegar e comprar coisas que eu podia fazer, que eu era capaz. Para eu poder ir num restaurante para comer uma comida. Hoje em dia eu não vou mais em restaurante porque eu passo raiva. Porque quando a gente come o que come aqui, só para passar raiva se eu for no restaurante. O micro, ao contrário do macro, que tem essa coisa que se impõe sobre a realidade, ele se capilariza na realidade. Por isso que eu falei no último vídeo que o vírus é uma metáfora. A gente precisa se capilarizar, porque você começa a fazer coisas e ela vai se espalhando. Eu vou contar essa história do balcão. Eu tinha lá o balcão da minha casa, né, a sacada, onde eu cultivava, tinha Giovana pequenininha, as coisas andavam. E aí, de repente, eu tinha minhoca, e eu fico olhando que um dia eu descubro que tem um cara que ficava me olhando, é o Hugo, esse que eu estou falando hoje. E tinha o Samuel lá na Inglaterra, né, que hoje está na Inglaterra, mas que um dia ele chega na minha casa e a gente conversando e cheio de ideias, me cansou, cheguei, puxei uma casca de banana e falei: meu filho, quem te deu autoridade para chamar isso aqui de lixo? Isso aqui é uma bela parte da criação, um troço lindo, maravilhoso, essa casca de banana, que está aqui delicadamente na minha composteira, para que as minhocas a transformem de novo em nutrientes que eu devolva para o solo, que possa me alimentar depois. Isso não é lixo. Joga no lixo. Eu não posso jogar no lixo alguma coisa que não é lixo. Aliás, aqui na nossa cidade tem uma campanha engraçada: lixo que não é lixo, só vai coisa reciclada, plástica, aquilo é que é lixo. Aquilo que a gente produz, porque o que a natureza produz, seja o esterco de uma vaca, o corte da poda de uma grama, ou uma casca de banana, isso não é lixo, isso é vida. E é vida pedindo para voltar para a vida, para voltar para o ciclo dela, para ela voltar transmutada em uma planta, em uma fruta, em uma beleza, em uma flor, alguma coisa assim. O micro, ele se capilariza. E aí eu comecei ali com o Hugo, cara, isso foi se perdendo em vizinhos, em pessoas e tal. Hoje, quando eu vejo, de vez em quando eu vejo gente que em outros estados, em outros países, fala: ah, eu vi aquela coisa, aquele dia que vocês fizeram, copiei, fiz igual. Isso se perde. O micro perde a capacidade de medir. Eu fiz uma outra profissão depois de velho, onde a gente aprendia o tempo todo que tinha que medir, pesar, controlar. Na verdade, o micro não dá para medir, não dá para pesar, porque ele abunda. Abunda que eu estou falando, por favor, tá? Ele é abundante. O micro é extremamente abundante. Sabe o que que mede, pesa? Aquilo que está em excesso. O excesso ele é pesado, medido, ele enche a paciência. O micro se perde e se espalha. E espalha a experiência e vai mudando o microclima. E aí você vê que quando você faz a opção pelo possível, que está diante dos seus olhos, né, você vê o possível virar gente, virar amigo, virar vizinho, vizinho vira companheiro, companheiro ajuda a fazer a virada do microclima do lugar, você começa a fazer as coisas andarem e as coisas mudam. A experiência da nossa casa foi assim: a gente estava lá fazendo o que tinha que fazer, o possível, a gente descobre que um camarada lá no Nordeste estava observando a gente, e isso virou um bando de gente, horta de pé de parede, morava numa microcasa, aquela microcasa virou um centro de vida em Fortaleza, aquilo se espalhou para outros municípios, para fora de Fortaleza. E quando a gente opta por essa via de trabalhar pelo micro, eu não sei se você já percebeu que é sempre a via do macro, da macroestrutura, que persegue a microestrutura. E por quê? Porque a macroestrutura sabe que quando você começa a mexer
no seu quintal, no seu vaso, no seu lixo, quando você começa a baixar a bola e cuidar daquilo que está um palmo à frente do seu nariz, você se torna uma pessoa muito perigosa para o sistema, porque você começa a criar independência. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o seu mundo. O micro só quer ficar em paz. Se alguém fala assim, você quer mudar o mundo? Não, não quero mudar o mundo. Eu quero que... Você nunca vai me ver com uma plaquinha assim, abaixa o McDonald's, abaixa a Monsanto, abaixa... Não vou fazer isso. O mundo está aí, o mundo é o que é. Eu vou mudar o meu mundo. Eu vou mudar o meu mundo. Se mais ninguém quiser mudar, me deixa em paz. É fazer apologia do fim do meu mundo, não do mundo dos outros. Se os outros estão felizes com o mundo que tem, do shopping center, do supermercado, do consumo, cara, fica feliz aí. Eu não quero. O micro não persegue, o micro é perseguido. Não sei se você já parou para pensar que o índio não quer nunca demarcar a terra do progresso. É sempre o contrário. Você não vai ver nenhum índio falando, estamos demarcando aqui a área possível de haver progresso. O resto é área indígena. Não, quem faz isso é o progresso, quem faz isso é a macroestrutura, é a artificialidade chamada país que faz isso. O que o pequeno exige? O que nós exigimos? O que nós queremos? A gente quer a licença para não querer. A gente quer a licença para não querer o que está sendo colocado para a gente, posto para a gente. Não é o fim, de novo, do seu mundo, companheiro, que está ouvindo isso aqui. É o fim do meu mundo, que o meu possa existir e que a minha existência não esteja ameaçada pela sua existência. Que a sua existência possa existir e a minha também. Só isso. O emprego, o mercado e a religião, como eu falei do Hugo no começo e ele mesmo fala, adoecem. Adoecem. A gente pode ficar muito doente. E não é dizer, assim, o mercado financeiro está matando você. Não, cara. Você está feliz no mercado financeiro? Fica. Sabe, o supermercado está matando a comida industrializada. Não. O mercado financeiro me mata. A opressão do mercado me acaba. O supermercado é irritante. Fazer todas essas burocracias que o Estado me pede é insuportável. Então, eu quero a licença de dizer não. Não quero isso. Muito obrigado. Eu não quero criar consciência em ninguém. Essa é outra coisa importante no micro. No micro você não quer criar consciência em ninguém. Né? Não, nunca. A minha história foi a história de desistir de criar consciência. Eu gastei muito tempo da minha vida querendo conscientizar os outros. É uma palavra bonita de falar. Não. Eu quero é viver. Se por um acaso a minha vida inspirar a sua vida, faça você o que tem que fazer. E creia, esse é o grande poder do grãozinho de mostarda, da sementinha do Major Gomes, da sementinha da Beldroega, pequenininha do jeito que é, e que se espalha de um jeito incontrolável, que você não vê por onde vai. A autoridade que a gente tem, quando é no micro, não é a autoridade do sucesso, olha a minha conta bancária, o carrão que eu tenho, não. É a autoridade que tem quem se ferrou, quem pagou o preço e tentou parar de se ferrar. É essa autoridade que a gente advoga quando a gente está no micro. A gente precisa recuperar, sabe, o valor dos desperdícios. Eu queria terminar o vídeo de hoje com uma poesia para você. Uma poesia de Manuel de Barros, que me foi apresentado como poeta por esse mesmo amigo Hugo, e para ele eu queria deixar essa poesia. Eu uso a palavra, o nome dessa poesia, né, do uso da palavra, é O Apanhador de Desperdícios, de Manuel de Barros. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais do que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Muito obrigado.
E se você tiver alguma coisa para falar mais sobre o micro, como fazer, e se você quer ser mais prático e quer que a gente fale mais prático, deixe seu comentário, fica com a gente e até a próxima semana. Tchau!